gravando. Vou compartilhar minha tela inteira. O live. Vou abrir o Blender. Tá gravando. Beleza. Deixa eu ver quem tá aqui. Hoje vai ser aula de... Primeira aula de UV, abertura de UV Map, né? O que é uma UV. E para isso eu vou ter que usar uma textura. Eu uso sempre essa da Colgate, né? Porque, enfim, é muito mais prático, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar... Deixa isso aqui. Eu vou jogar essa textura aqui na imagens. Aí eu vou... Imagem. Tá, eu vou adicionar aqui em enviar arquivo. Vou jogar essa textura aqui. Tá, essa textura aqui também vai servir pra gente fazer nosso exercício que eu vou passar. Beleza, eu vou voltar aqui pro Blender e agora eu vou começar a explicar sobre o que é a abertura de um V, ou um VMap, ou um mapeamento para vocês, que é o primeiro passo para vocês começarem a texturizar dentro do Blender, tá? Bom, primeiramente eu vou ter que criar aqui um objeto, tá? Mesh, eu vou colocar um cubo, tá? Reparem que aqui a gente tem o cubo, né? A gente já sabe mexer toda essa área, tudo aqui. A gente já viu um pouquinho de cada coisa aqui, sendo que eu não expliquei muito, quer dizer, expliquei, mas não aprofundadamente, porque eu estou explicando de pouquinho sobre essa área. E a textura a gente encontra exatamente nessa área, tá? Nessa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Material. Essa bolinha aqui é a bolinha de material. Eu vou aumentar aqui o tamanho da minha interface, né, pra gente poder ver melhor, tá? Esta bolinha vermelha de materiais é onde a gente adiciona a textura ao nosso objeto, tá? Esse cubo, ele não tem textura, tá? A gente vê se o cubo tem textura também selecionando essa outra bolinha aqui em cima, que é a do lado dessa branquinha. Essa bolinha aqui que ela é a penúltima bolinha, se não me engano, tá? Vai estar branco porque eu não tenho textura aqui no meu cubo, tá? Aqui não tem. Mas se eu clicar em New aqui, tá? Eu crio uma textura. Deixa eu ver quem entrou. Oi, Dilas, seja muito bem-vindo, Dilas. Eu vou refazer, refalar o que eu falei aqui para não ficar tão perdido, tá? A gente vai entrar em textura. Quando eu adiciono um cubo, tá? Aparece esta bolinha aqui, que é a bolinha onde a gente coloca materiais, tá? Eu também mostrei que aqui em modos de exibição, a gente sempre vê que esse padrão aqui mostra o cubo cinza, mas se a gente clica na bolinha do lado, vai mostrar a textura do objeto. Como não tem, ele vem por padrão branco, tá? Quando a gente adicionar aqui New, ele já adiciona uma textura, tá? E aqui essa primeira paleta é a cor da coisa em si, né? A cor da coisa em si. Então aqui a gente adiciona materiais, tá? Muito importante, tá? Aqui a gente tem uma pré-configuração de material, tipo difusão, refração, transparência, especular. A gente pode deixar o negócio mais metalizado, tá? Mas eu vou explicar sobre essas opções de materiais mais para frente, até porque essa bolinha a gente só usa para adicionar ou deletar materiais às coisas. Quando a gente quer fazer uma textura mais elaborada, a gente vai utilizar essa janela chamada Shading, tá? E essa janela chamada Shading é muito mais prático para a gente poder lidar com a textura da coisa, porque aqui fica tudo em fluxo, né? Né? Então aqui a gente consegue mexer melhor, as opções ficam bem melhores aqui, é como se fosse uma prancheta de configuração que você faz na textura para aplicar materiais. Mas antes de você aplicar um material, uma textura, você tem que mapear a peça, tá? E para você mapear a peça, a gente não utiliza essa janela. Quer dizer, até utiliza essa janela para poder fazer o mapeamento inicial, mas para a gente poder ver, a gente usa essa janela chamada UV Edit, tá? Quando a gente coloca nessa janela UV Edit, a gente tem essa área aqui, tá? Que é a mais importante de tudo. Esse quadrado, tá? Esse quadrado aqui, eu vou chamar ele de Tupperware, tá? Aqui é uma Tupperware que você compra na casa de R$1, tá? Imagine isso como uma Tupperware, tá? Pra gente poder
explicar, para eu poder explicar o que é textura, como fazer um mapeamento, vocês têm que imaginar isso como uma Tupperware, tá bom? Beleza? Vai ficar muito mais intuitivo dessa forma. Então imagine que isso é uma Tupperware. Tá. Fora da Tupperware é a mesa. Aqui fora tudo é a mesa, tá? Tipo mesa, tá? A sua textura só vai ser visível, tá? Se ela estiver dentro da Tupperware, tá? Se o seu mapeamento estiver para fora, ela não vai ser visível ou ela vai dar um bug, tá? Tipo, muitas vezes o programa de textura até cracha se o meu mapeamento tiver assim, tá? Então, essa é a primeira lógica para a gente entender como que é feito o mapeamento, tá? Entenda que isso é uma Tupperware, tá bom? E isso aqui é um mapeamento, tá? O que seria um mapeamento? Mapeamento nada mais é que você abrir um objeto 3D num plano 2D, tá? Isso aqui é um plano 3D, tá? Esse plano 3D, deixa eu ver quem entrou para dar boas-vindas. A Paty, eu acho que foi a Paty que entrou. Boas-vindas. Isso aqui é um objeto 3D. Isso aqui seria uma caixa de Colgate, escova de dente, pasta de dente, Colgate. Isso aqui é uma caixa de uma pasta de dente, tá? E aqui vai uma arte por cima disso aqui, tá? Essa arte ela tem que ser 2D e eu tenho que desembrulhar isso num objeto 3D, tá? Agora, para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, porque isso é muito complicado, eu tenho que falar uma historinha. Imaginem que você trabalha numa empresa, que você é o faxineiro. Você é o faxineiro dessa empresa, você não sabe nada de TI. Nada de TI. E essa empresa simplesmente é a Colgate. Você trabalhou na Colgate e tava todo mundo de férias, tava só você na empresa e deu um BO nas embalagens. Tem uma coisa errada dentro dessas embalagens. Alguma coisa foi escrita errada na arte dessa embalagem. E o designer não tá, só tem você na empresa e você tem essa caixa na sua mão. Você tem essa caixa na sua mão. Visualize você tendo essa caixa na sua mão, tá? Aí o diretor da empresa liga desesperado para a empresa e só tem você. E você não tem um celular, você não tem nada para você conseguir mandar essa arte pro seu diretor que tá em férias em Cancún, sei lá. Tá muito longe. Você só tem um scanner. O diretor fala assim, você tem que me mostrar essa arte. E a única forma de você mandar essa arte para o seu computador é escaneando esse objeto 3D. Como vocês fariam isso? Tá, provavelmente vocês vão conseguir falar, né? Mas eu queria ver uma resposta de vocês, como vocês conseguiriam mandar essa caixa cortando uma face de cada vez e colocando nesse scanner, certo? Isso é um mapeamento. Tá bom? Vocês conseguiram visualizar essa historinha que eu contei? Abrir a caixa. Você abre a caixa bonitinha. Lembra que o papelão de dentro não tem coisa, vai ficar pro lado de fora. E a parte visível para baixo para poder escanear. Tá? Você vai cortar do jeito que você achar melhor que você vai cortar. Você vai colocar e mandar pro diretor que tá fora. Pum, legal, acabou a historinha. Isso é o mapeamento. É só dessa forma que eu vou conseguir explicar o que é o mapeamento para vocês, tá? Vocês vão ver, tipo, no YouTube, o pessoal, não, você tem que abrir, não tem como entender. Não tem como entender. A única forma idiota de eu conseguir entender para pessoas idiotas conseguirem entender, desculpa, vocês não são idiota, mas tipo assim, eu explicando para idiota é a única forma de eu conseguir explicar o que é um mapeamento para pessoas leigas, tá? Então, essa é a melhor forma idiota que eu tenho de explicar para vocês fazerem um mapeamento. Então, a gente faz mapeamento cortando a coisa 3D, tá? Só que imagina o seguinte, a tesoura que a gente tem aqui, ela chama Swing. Ela fica em Edge, tá? Deixa eu ler aqui. Beleza, também fica fácil pra mim. Se, tipo, professores da escola me explicassem como se eu fosse idiota, eu estaria muito melhor na vida hoje. Mas enfim, a tesoura que a gente tem, ela simplesmente funciona na opção Edge, tá? Que é essa opção aqui que a gente pega o Edge, tá? E a gente corta.
E essa tesoura, ela fica em Edge, tá? Aqui a opção Edge, ela chama Mark Swing. É a tesoura e Clear Swing, tá? Antes de mais nada, essas duas opções, você geralmente tem que selecionar Edge, né? Você vem depois em Edge aqui em cima e você coloca Mark Swing, tá? Para fazer essa marca meio rosa, tipo laranja, sei lá. Não, rosa e roxo, né? Não, laranja. Beleza, só que o que acontece? Essa opção ela não tem atalho, tá? Você não tem um atalho para fazer isso. Você tem que vir toda hora, seleciona o Edge, vem aqui Edge e Mark Swing. Isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Então, antes de mais nada, a gente tem que assegmentar um atalho para a gente poder fazer isso de forma rápida, tá? Então, eu vou selecionar, não vou selecionar nada, simplesmente eu vou vir aqui em Edge, clicar em Edge, eu vou vir em Mark Swing e clicar com o direito aqui. Quando eu clicar com o direito, ele vai vir aqui a opção ADD Quick Favorite Change Shortcut. E essa opção aqui, Change Shortcut. Eu vou clicar em Change Shortcut e vou apertar o fechar colchete, tá? Beleza. Ele assegmentou fechar colchete, por mais que aqui tá aberto, porque aqui ele mostra o teclado americano e o fechar colchete no português quer dizer, o abrir colchete. Caralho. O abrir colchete no português é o fechar colchete no americano. Então, clico com o direito, a segmento, eu vou fechar colchete, que é do lado do acento que fica do lado do P, tá? E aqui, Clear Swing, que também é muito importante, eu vou clicar com o direito, Change Shortcut, e eu vou colocar o fechar colchete, que é o do lado do tiozinho, né? Tem esse cedilha tio, fechar colchete. Assegmentei esses dois para quando eu clicar aqui, tá? Eu vou ligar essa tecla assim, cliquei, né, que eu tinha esquecido. Quando eu clicar no Edge e, por exemplo, o fechar o colchete, ele vai limpar o swing. Fechei o colchete aqui, ele limpou. Eu vou abrir o colchete, ele marcou, abrir o colchete, marcou. Então, esse swing nada mais é que o corte, tá? Então, significa que essa tampa que eu cortei em volta, imagina que aqui é o corte de uma tesoura, tá? Só que ela não corta a minha malha, ela corta o 2D. A gente só vai ver ela cortada aqui, tá? Então, imagina que na minha caixa da Colgate, né? Eu simplesmente cortei essa tampa. Tipo assim, eu cortei com uma tesoura essa tampa aqui, ó. Ela tipo desconectou, tá? Se eu não tivesse marcado, tipo assim, esse último aqui, ó, não tivesse, opa, filho da puta, eu tô pegando errado. Se você não pegar no Edge, ele não faz. Peraí. Caralho. Marcou aqui. Se tivesse dessa forma aqui, o que aconteceria com esse trocinho aqui? P, select. Isso aqui ficaria tipo assim, ó. Caralho. Bom, enfim, aconteceria isso aqui, né? Isso aqui eu conseguiria colocar isso aqui pra cá, tá? Aconteceria isso e ainda ficaria grudado aqui embaixo, né? Porque eu não cortei direito. Mas vocês já cortaram muitas caixas na vida de vocês. Eu acredito que vocês entendam sobre isso, tá? Então eu vou criar um novo projeto aqui, que aí a gente vai mapear agora uma caixa de fato. Vocês vão entenderem como é que funciona a coisa, tá? Bom, primeiramente eu vou entrar aqui no meu modo de edição, tá? De textura, o V-Edit, que é aqui que a gente faz o mapeamento. A tela é cortada assim mesmo, porque, enfim, é meio ruim. Mas a gente precisa da imagem da nossa Tupperware aqui, tá? Beleza, tô vendo aqui a Tupperware, tá? Eu vou adicionar aqui em imagem, New, e eu vou New Imagem. Caralho, burro. Não é imagem new, é aqui, ó. Você tá vendo que tem uma pastinha aqui? Quando você clica nessa pasta, ele vai abrir o seu breguete do seu computador. E eu não lembro qual que era o nome. Qual que é o nome do arquivo? Deixa eu baixar ele aqui, esqueci. Ô cacete. Salvar imagem. Chama Colgate.
Então falta o Frei Gilson aqui, ignorem. Colgate aqui. Eu tava fazendo ele no Elden Ring, depois eu mostro. Frei Gilson no Elden Ring, ficou muito da hora, igualzinho. Beleza. Eu coloquei a imagem aqui, tá? Só que a imagem estando aqui, ela não tá aplicada em nenhum lugar, tá? A imagem aqui ela só é referência. Era mais ou menos equivalente quando a gente colocava o background de fundo aqui do... alguma coisa, imagem? Background. E a gente colocava-se um background aqui. Colgate. É a mesma coisa aqui, mas aqui é no 2D, tá? E ela não tá aplicada nada, essa imagem, é só pra gente realmente ter uma visão do... o que tá acontecendo com esse lado? Beleza. Só pra gente ter uma visão do que a gente vai mapear, tá? Então, quando você coloca a imagem aqui, ela vai pegar toda a Tupperware, tá? Sempre a Tupperware vai vir quadrada e sua imagem tem que ser quadrada 4x4. Por mais que sua resolução fosse 4K, tem que ser 4K por 4K ou 512 por 512, tanto faz, tem que ser quadrada. Então, tipo assim, a imagem da Colgate, ela tá totalmente aqui, tudo bem? Beleza. O que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um cubo, tá? E se você for ver, deixa eu ver aqui se já mostra alguma coisa. Textura. Tá. Se você for ver, não tem nada aplicado no meu cubo, tá? A imagem aqui é uma referência e o cubo aqui não tem nenhum material nele, porque para você ficar visível, você tem que aplicar um material nesse cubo, tá? Então vamos tentar entender essa lógica. Por mais que a imagem esteja aqui, ela não está sendo aplicada no cubo, tá? Para eu aplicar a imagem no cubo, eu tenho que adicionar aqui um material, tá? E esse material, eu vou clicar aqui nessa bolinha amarela, do lado onde é que a gente muda a cor, ó. A gente muda a cor, aqui, tá? Tem uma bolinha amarela e eu vou clicar aqui, tá? E eu vou selecionar imagem texture, tá? Meio confuso isso, mas é só no começo. Depois vocês vão pegar a lógica, tá? Quando eu clicar no amarelinho, eu vou vir em imagem texture. Vai acontecer isso e vai aparecer uma pastinha aqui de Open e a gente vai pegar a nossa Colgate aqui, tá? Colgate Tube, aqui, beleza. Então agora tá aplicado, tá? Tá aplicado aqui a mesma imagem que tá aqui, tá? Só que essa imagem que tá aqui não é a mesma imagem que tá ali, tá? Porque aqui tá aplicado no material e aqui é só um preview da imagem. Só que esse preview serve pra gente mapear por cima da coisa, tá? Bom, eu já tenho um cubo, já vem com mapeamento aqui. Eu vou colocar para fora da Tupperware só pra gente ver, tá? Por mais que o cubo esteja fora da Tupperware, ele ainda tá mexendo ali, tá? Porque isso aqui é infinito, tá? Isso aqui vai se repetindo tanto para cima quanto para baixo. Então, tipo, por mais que o cubo esteja fora da Tupperware, a imagem tá mexendo ali. Só que isso só funciona aqui no Blender. Dentro do jogo, esse cubo aqui vai estar totalmente preto, tá? Ou desconfigurado, ou com umas texturas nada a ver, tipo assim, muito nada a ver, tá? E a gente vai ter que cortar este cubo, tá? Só que antes disso eu vou colocar ele na forma que seria uma caixa de Colgate, tá? Eu vou deixar assim, tá? Isso vocês já sabem fazer, tá? Eu não vou ficar ensinando tipo esses processos de esticar, porque vocês já passaram disso. Eu vou deixar essa imagem porque fica bugando a minha cabeça, tá? Então aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer os cortes que seriam equivalente a cada tampa. Por exemplo, eu vou selecionar todo esse conjunto aqui de linha e eu vou fazer um corte aqui, tá? Eu vou em sequência fazer um corte aqui, totalmente essa tampa aqui de cima, tá? Eu vou selecionar aqui só o swing, tá? Como eu fiz isso? Lembra quando a gente aperta o L, que o L é tipo um A melhorado, que a gente pode selecionar os normal, né? Por exemplo, se isso estiver desconectado aqui e eu apertar L, ele tá pegando só os normal, tá? Então ele não tá pegando isso aqui porque ele tá desconectado. Lembra que eu ensinei isso já há um tempão atrás, né? O L também funciona muito bem com o swing. Se você isolou uma área com swing, o L vai selecionar muito bem o swing. Se eu apertar L aqui, ó, o swing que eu digo é o corte da tesoura. Se eu apertar L aqui fora, ele vai selecionar tudo que
tá fora desse corte. Se eu apertar aqui, ele vai selecionar só o que tá dentro. Se, no caso, não tiver fechado, tipo assim, se eu apertar L, ele vai pegar tudo, porque o swing não tá isolado. Então assim, beleza. Apertei aqui o L, vou pegar esse swing aqui, tá? Peguei. E em seguida eu vou apertar U, tá? Um atalho pra gente abrir o mapa é o U, tá? Eu vou apertar U, ele vai para cima assim, UV Mapping, o que você quer fazer, tá? Eu vou simplesmente abrir em Minimal Stretch, tá? Tem vários tipos de abertura que eu vou explicar nas próximas aulas, a gente só vai usar o Minimal Stretch por enquanto, tá? Quando eu fiz isso, apertei U e falei Minimal Stretch, ele abriu dessa forma, tá? Se vocês repararem, eu vou tirar de dentro da Tupperware, ele tá voltado para cima, tá? Então aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar para ver meu material, tá? E aqui eu vou mover. Aqui as chaves de comando é a mesma chave do 3D, sendo que o G a gente move, o S a gente escalona e o R a gente gira, tá? Eu vou rotacionar isso aqui em 90 graus e eu vou tentar colocar o mais colado possível, certo possível aqui em cima, tá vendo? Sendo que eu não posso passar para fora da minha Tupperware de forma alguma, eu tenho que ver que tá certinho aqui dentro da Tupperware. Então eu vou tentar colocar aqui, com o S eu vou escalonando para tentar ajustar e beleza. Eu acho que isso aqui não girou certinho, tá? Beleza. Ainda tá bem fora, se vocês forem reparar, ó, tá faltando aqui, então eu vou dar um S só no eixo X. Vou tentar deixar o mais dentro possível aqui, ó. Beleza. O que aconteceu aqui com a minha caixinha da Colgate? Ela já ficou mapeada, já tá mais certo aqui, vocês estão vendo? Vocês estão vendo a lógica do rolê, do mapeamento? Então, isso é um mapeamento, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui agora com todo o meu objeto, mas eu vou fazer isso de uma forma geral, porque eu sou meio preguiçoso, tá? Então eu vou cortar essa tampa aqui, swing, eu vou colocando o swing, isolei essa tampa, ela tá recortada. Vou isolar também essa aqui, tá? Esse aqui tá isolado. Vou isolar tudo isso aqui. Opa, cortei errado, limpo. Vou isolar isso aqui, beleza. Vou isolar isso aqui. Beleza, aqui ó, vocês estão vendo? Isso aqui teoricamente tá tudo fatiado, tá? Vou selecionar tudo, vou apertar U e eu vou dar Minimal Stretch, tá? Eu fiz dessa forma, de uma forma geral, para vocês verem a abertura que aconteceu. Quando eu dei U de novo naquela parte que eu já tinha mapeado, aconteceu isso, tá? Então não tem problema. E com o L eu sei o que é cada parte, pegando aqui que elas estão separadas. Por exemplo, aqui eu tenho que dar uma separadinha daqui, tenho que dar uma separadinha dali, separar aqui, né? Eu tô ajeitando aqui as coisas fora da minha Tupperware para poder colocá-las dentro da Tupperware, né? Então eu vou ter que dar uma ajeitada aqui. Opa, 90 graus. Beleza, então aqui eu vou tentar colocar as coisas aqui dentro. Vou tentar colocar essa aqui, deixa eu ver que área é essa aqui, deixa eu ver. Opa, aqui, beleza, essa aqui é o verso. Essa imagem vermelha atrapalha demais a minha visão, véio. Mas beleza, vou tentar colocar isso aqui totalmente aqui dentro. Tá, aqui. A gente tá com 20 minutos de aula, né? 23 minutos. Acho que eu consegui explicar de uma forma bem rápida. Até. Tá, mas o que aconteceu, ó? Vou tentar mostrar um B.O. Deixa eu ver aqui. O que acontece? Tá certo, não tô vendo demais. Eu pensei que ela tava virada de assim, ó. Porque pode acontecer de o nosso mapeamento vir assim, ó. Né? Então é uma questão de você saber o ângulo certo da coisa. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então essa parte aqui do 3D, ela é muito paciência, sabe? Tipo, muito paciência. Então eu sei que esse aqui é esse lado vai ficar aqui em cima. E eu vou tentar deixar isso aqui no tamanho certinho. Aqui.
Beleza, aqui. Ah, de ponta cabeça isso aqui. O que eu poderia fazer isso aqui? Eu posso dar uma rotacionada de 80 graus aqui. Aí ele rotaciona lá, ele corrige lá, tá? Beleza. Aqui, Colgate aqui, Colgate ali. Vamos ver se aqui, qual que lado que é, né? Deixa eu ver. Esse lado aqui de baixo. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Opa, já vou ler o que vocês estão falando. Tá. Lembra que eu não posso sair pra fora da minha Tupperware. Eu sei que isso aqui tá uma bosta. Tá tudo cagado, aqui não tá certinho. Mas depois a gente vai consertando isso na paciência, tá? Só vou colocar aqui o último lado que falta, que é esse aqui. Vamos aqui. Tá. Tá, deixa eu só colocar isso aqui para poder ler o que vocês estão falando. Deixa eu ver o Colgate aqui, tá muito para fora da textura ainda. Aqui eu vou corrigir na mão mesmo. Tá, beleza. Então mapeei aqui, deixa eu ler o que vocês estão falando. Dúvidas e perguntas. Existe forma automática para colocar textura no objeto? Sim, tá? Eu tô explicando da maneira mais grosseira possível para vocês aprenderem isso do jeito certo, tá? Ensinando vocês a fazer isso na unha para depois ensinar o jeito fácil. Então eu vou explicar ao longo dessa série de aulas de textura, porque a gente chegou no próximo módulo da coisa. Vocês aprenderam todas as ferramentas de modelagem de caixa, tá? Porque a modelagem de cinzel de massa é outra modelagem que eu ainda vou ensinar. Então a gente está aprendendo agora textura. Passamos da parte de modelagem de caixa, estamos aprendendo agora entrando em textura. Eu vou ensinar do jeito mais complicado que a gente aprendeu lá, fechar face, para depois fazer as coisas do jeito mais rápido. Então existe sim um jeito de você fazer mapeamento de uma coisa, e eu vou explicar isso no final da aula, tá? Tipo, eu não vou mostrar, mas vou explicar a lógica disso no final da aula, tá? Então eu vou colocar aqui a tampa, deixa eu ver que tampa que é essa aqui, tá? Não se preocupe, porque essa parte de textura é a parte mais da hora da modelagem, é brincar de fazer a textura. Tipo assim, por mais que essa porrinha que eu tô fazendo aqui é um pé no saco, isso aqui a gente faz automaticamente, tem como fazer, mas vocês têm que aprender a fazer dessa forma aqui, tá? Então essa aula está sendo gravada e esse exercício em si eu quero que vocês realmente façam ele e aprendam ele, tá? Na verdade toda essa parte de a gente fazer textura vocês têm que dar 200%, porque a textura é o que faz o seu 3D, tá? Porque você pode fazer uma malha 3D feia com uma textura bonita, engana. Muita roupa no Second Life é assim, é a malha feia que uma textura foda. Isso fica da hora, dá pra comprar e fica muito bonito. Agora, se você fazer uma malha foda com uma textura feia, você não vende, tá? Então, é isso, tá? Isso aqui é um mapeamento. E depois você pode vir aqui na maior calma do mundo, tentar, tipo assim, corrigir onde é que ficou pra fora, que nem assim, ó, aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu sei que tá comendo aqui, então eu posso, tipo, puxar esse aqui e entornar, tipo, tentando corrigir. Ficou uma bosta isso aqui. Corrigir isso aqui. Pera aí, o PDA, isso aqui, não é? Ué. Ah, não, é isso aqui, ó. Tô viajando. Ficou errado, ó. Tá vendo? Você pode vir aqui e tentar corrigir essas linhas. Então esse é o mapeamento. Eu abri a minha coisa e eu coloquei em cima de uma textura já existente, tá? E agora eu vou para a conclusão dessa primeira aula, porque eu espero que vocês tenham entendido a lógica de fazer um mapeamento, tá? Um mapeamento de uma caixa é muito simples, você corta todos os lados e foda-se, tá? Exatamente. Então a lógica é exatamente isso, é você abrir uma coisa 3D num ambiente 2D. A Tupperware, tá? Eu tô chamando isso de Tupperware porque isso vai fazer muito sentido mais pra frente, tá? A Tupperware que a gente tem aqui, essa área,
ela é pra gente mapear. Você não pode colocar nada fora da Tupperware e você nunca na sua vida coloque mapeamento por cima de mapeamento, tá? Esse mapeamento por cima de um local que já está sendo utilizado na sua Tupperware, tá bom? A lógica é simples, tá? Tudo tem que estar dentro desse quadrado, tá? Que você quer aqui que apareça na sua malha, e nada pode estar em cima de nada. Você não pode ter um mapeamento dessa forma aqui, ó, um passando por cima do outro, tá? Cada área do seu 3D tem que respeitar um espaço que você alocou para ele aqui dentro da Tupperware. Aí o jeito que você vai definir esse espaço tanto faz. O mapeamento, ele nada mais é que uma impressão digital do seu arquivo 3D. Supomos que você fez uma arma AK-47 e, tipo assim, todos os jogos têm suas AK-47. Por mais que a gente coloque uma AK-47 do lado de uma AK-47, tipo Battlefield e Call of Duty, que tem a mesma arma, os mapeamentos não vão ser o mesmo. Então uma textura não vai servir para outra, porque o mapeamento da sua peça é sua digital. Tá? Por isso que é quase que impossível você tipo fazer um copy boot de alguma coisa do Second Life, tá? E sair ileso, porque tem como você pegar se o objeto é seu pelo mapeamento. Por mais que muitas pessoas fazem um mapeamento parecido, quase 90% igual, às vezes um vértice, na verdade não é às vezes, os vértices não vão estar no mesmo lugar e aberto da mesma forma, tá? O mapa 3D, mapa 2D, mapeamento é impressão digital da peça, tá? Então você faz do jeito que você acha melhor, respeitando o tamanho da Tupperware, tá bom? Nunca saindo para fora da Tupperware e não deixando nada por cima de nada dentro da Tupperware também, tá? Isso vai ser muito, tipo assim, vai ser o jeito mais fácil de explicar daqui um pouquinho mais para frente, quando a gente começar a separar materiais, porque eu tô chamando essa coisinha de Tupperware, tá bom? Se eu lembrar lá, chegar lá e eu esquecer do motivo que eu chamo isso de Tupperware também, acontece muito nas minhas aulas também. Mas beleza, essa foi a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu consegui ser claro explicando a lógica de mapeamento para vocês? Porque essa aula aqui eu quero que vocês façam essa Colgate dessa forma aqui. Eu vou exigir semana que vem, vocês têm até quinta-feira que vem, quarta-feira que vem para fazer isso aqui, tá? Quero ver essa Colgatezinha aqui. A imagem tá aqui, ó. Tá? Vocês podem fazer uma Colgate, uma caixa de sucrilhos, o que vocês acharem. Eu quero um mapeamento quadrado. Pode ser, tipo, sei lá, um sorriso total, sei lá, foda-se, né? Enfim. Beleza. Eu vou ensinar sim, o Dilas, jeito de fazer mapeamento automático, tá? E é bem ridículo também, mas vocês precisam entender como é que faz isso aqui pra gente começar a fazer mapeamento automático, tá? Então, tipo, importante com I maiúsculo de hipopótamo maiúsculo. Aqui, muito importante. Exatamente, vamos iniciar do início. Se não tiver dúvidas, eu vou encerrar a aula, vou parar de gravar e eu acredito que até amanhã, de manhã cedo, já tá no YouTube essa aula gravada. Beleza, eu vou parar de gravar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe